O que é arte? Este é um dos problemas centrais da filosofia da arte. Claro que há outros problemas importantes de filosofia da arte, para além deste, nomeadamente o problema do valor da arte em geral. Porquê é que a arte é uma coisa valiosa? Porquê é que tem esta importância para nós, a importância que nós lhe damos? Para que é que serve? Este é um problema valorativo acerca da arte em geral. Mas também há o problema da avaliação de obras de arte particulares, individuais. Porque é que esta obra é melhor que aquela? Há critérios universais ou os critérios dependem de cada caso? Este é um problema de avaliação de obras de arte particulares. Um outro problema diferente é o problema do significado das obras de arte. O que é que esta obra de arte significa, ou aquela? Por exemplo, a intenção do autor dessa obra é relevante para uma correta compreensão do significado dessa obra? Seja um filme, seja um romance, seja uma pintura, seja o que for. Este é um problema de interpretação das obras de arte. Estes problemas estão, obviamente, interrelacionados, mas são conceitualmente diferentes. Portanto, quando colocamos o problema da definição da arte, o que é arte, estamos a colocar um problema definicional. Pode ter conexões com os outros, mas é conceitualmente diferente e temos que ter em mente essa distinção conceitual. Quando perguntamos o que é arte, nós podemos obter vários tipos de respostas. Mas a resposta que normalmente esperamos é que nos seja dada uma definição de arte. Porquê é que precisamos então de uma definição de arte? Não bastam alguns exemplos? Nós não sabemos intuitivamente distinguir o que é arte do que não é arte? Talvez não. Vejamos os seguintes exemplos. Estes dois edifícios. Um deles é arte e outro não é. Qual deles é que é arte e qual deles é que não é? Não é então fácil distinguir o que é arte do que não é arte? Vejamos também estas duas fotografias. Uma delas é considerada uma obra de arte, está num museu, exposta, um museu importante, e a outra não é. Mas há também outro tipo de razões, digamos razões mais de caráter filosófico ou teórico. Por exemplo, nós somos seres curiosos e queremos saber o que é arte. E uma definição talvez nos ajude a compreender o que é arte. E também, por outro lado, porque sabemos que a arte é uma das atividades humanas mais importantes e mais valorizadas, presente em praticamente todas as culturas. E, portanto, se queremos compreender a natureza humana, não o iremos conseguir se não compreendermos uma parte importante da atividade humana, que é a atividade artística. Ok, então, talvez seja boa ideia dispormos de uma boa definição de arte. Qual é então essa definição? E é aqui que o problema começa. É que os filósofos têm apresentado várias definições de arte e nenhuma delas é consensual. E por isso é que é um problema filosófico em aberto. Mas porquê é que é tão difícil, mesmo assim, definir arte? Porque, vejamos, arte é um conceito que se aplica a um vastíssimo conjunto de objetos, de coisas criadas por seres humanos. E essas coisas a que se aplica o conceito de arte são tão distintas entre si que nós ficamos a perguntar o que é que há em comum entre todas essas coisas para chamarmos a todas elas arte. Vejamos, chamamos arte a uma pintura, a uma escultura, a uma peça de dança, a uma peça de teatro, a um romance, a um poema, a uma tapeçaria, a uma fotografia, a um edifício, etc. O que é que há em comum a todas estas coisas para lhes chamarmos a todas arte? Claro, não estamos a falar de todos os edifícios, não estamos a falar de todas as fotografias,
Não estamos a falar de todas as tapeçarias, e isto ainda acrescenta mais dificuldade ao problema, porque é que umas são arte e outras não são. Muito bem, mas não será que os filósofos estão a definir os conceitos, a encarar as definições de maneira diferente? Se há um problema da maneira como definem os conceitos tecnicamente? Não, o problema não é esse, porque tecnicamente uma definição obedece sempre ao mesmo esquema. Quer se trate da definição do conceito de arte, do conceito de ave, do conceito de cadeira, obedece sempre ao mesmo esquema, que é o seguinte: é dizer quais são as características que todos os objetos a que esse conceito se aplica têm e as características que só os objetos a que esse conceito se aplica também têm. No primeiro caso, nós estamos a falar de condições necessárias. Portanto, o que é que são as condições necessárias? São as características que todos os objetos de arte, neste caso falando do conceito de arte, têm de ter para ser arte. Se um dado objeto não tiver uma dessas características, uma dessas condições necessárias, podem ser várias, então não é arte. Portanto, a condição necessária diz o que é que todos os objetos de arte têm de ter para serem arte. Aplica-se a todas as obras de arte, a todos os objetos de arte. Não é? Bom, mas pode uma característica estar presente em todos os objetos de arte e noutras coisas que não são arte. Também. Mas quando dizemos que ter asas é uma condição necessária para ser uma ave, estamos a dizer que todas as aves têm asas. Que é a mesma coisa que usar a seguinte condicional: se é ave, tem asas. Mas não estamos a dizer que só as aves têm asas. Outras coisas podem não ser aves e ter asas. Por exemplo, os gafanhotos, sim, os aviões, os mosquitos, as moscas, não são aves e têm asas. Portanto, a condição necessária é aquela que se aplica a todos os objetos que caem debaixo do conceito, mas pode aplicar-se também a outros objetos. Por isso é que precisamos de um outro tipo de condição, a condição suficiente. O que é que nos diz a condição suficiente? Descreve-nos as características que só as aves, neste caso, no caso do conceito de ave, têm. A condição necessária diz, ao que todas as aves, diz respeito ao que todas as aves têm. A condição suficiente diz respeito àquilo que só as aves têm. Para que o conceito se aplique a todas as aves e só às aves e não a outras coisas que não são aves. Portanto, é isto que uma definição, chamada definição explícita de um conceito, tem de apresentar. As condições necessárias e as condições suficientes. É importante referir também que as condições suficientes muitas vezes são o conjunto das condições necessárias, em que cada uma das condições necessárias isoladamente é necessária, mas no seu conjunto podem ser suficientes. É isto que se espera de uma boa definição do conceito. Portanto, resumindo, a condição necessária diz-nos o seguinte: se um objeto é arte, então tem uma dada característica. A condição suficiente diz-nos, invertemos esta condicional. Se um dado objeto tem esta característica, então é arte. Note-se que há aqui uma diferença. Se tem esta característica, é arte, e se a arte tem esta característica. É a diferença entre condição necessária e condição suficiente. Assim, é relativamente fácil vermos como é que podemos testar uma definição. É ver se a condição necessária é mesmo necessária, né? Se há contra-exemplos. E o que é que será um contra-exemplo à condição necessária? Por exemplo, se nós dissermos que uma condição necessária para ser ave é ter penas, nós vamos ver se encontramos algum exemplo de uma ave que não seja penas, não tenha penas.
E neste caso encontramos um contraexemplo e quer dizer que ter penas não é afinal uma condição necessária e, portanto, a definição que inclui isso como condição necessária está errada. Muito bem, mas o que é que essas características nos dizem acerca da natureza da arte? Bom, isso depende do tipo de concepção que temos da definição. Há, digamos assim, dois grandes objetivos na definição, diferentes. Uns consideram que o objetivo de uma definição é captar a essência do conceito que se está a definir. Vamos falar então do conceito de arte. Muitos filósofos consideram que definir a arte é captar a essência da arte, é descrever a sua essência. Então, consideram que aquelas características, ou aquelas propriedades, ou aquelas qualidades que fazem parte das condições necessárias e suficientes são propriedades ou características intrínsecas dos próprios objetos. Não é? E, portanto, buscar a definição, uma definição de um conceito é descrever a sua essência. A estas definições chama-se definições essencialistas. Mas há outros filósofos que consideram que, para definir a arte, não é preciso ir buscar a sua essência. Aquilo que torna uma coisa arte ou não, não tem que ver com características intrínsecas das próprias obras, dos objetos a que chamamos arte, mas de características a que podemos chamar contextuais. Portanto, há filósofos que procuram uma definição de arte tentando identificar eh, as propriedades intrínsecas de todos os objetos de arte, isto é, buscando a sua essência. Estas são as definições essencialistas. E há outros filósofos que não procuram uma essência da arte, porque até nem acreditam que haja uma essência da arte, o que não significa que não haja propriedades necessárias e suficientes para que algo seja arte. Só que essas propriedades não têm um caráter intrínseco, são propriedades de caráter contextual. E estas são as definições não essencialistas. Mas o que é uma característica intrínseca, então? Uma propriedade, uma característica é intrínseca quando a posse dessa propriedade por parte de um determinado objeto não depende do contexto em que esse objeto está inserido. Esteja ele onde estiver, seja em que momento for, essa propriedade pertence-lhe e não depende da relação que estabelece com outras coisas. Por sua vez, uma propriedade é não intrínseca quando a posse dessa propriedade depende do contexto em que o objeto está inserido. Num determinado contexto, o objeto tem essa propriedade, no outro não tem. Vejamos o seguinte exemplo. Toda a gente sabe que é aqui um tronco, mas se agarrarmos nesse mesmo objeto e o pusermos debaixo de casas no rio, ele deixa de ser um tronco para passar a ser uma estaca. O que é que faz uma estaca ser estaca? Bom, se ela estiver fora do seu contexto em que lhe chamamos estaca, ela é simplesmente um tronco. Mas naquela circunstância nós chamamos estaca porque está a ter uma função. Portanto, uma propriedade é contextual quando depende da relação que estabelece com outras coisas à volta. E uma propriedade é intrínseca quando não depende disso.